nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a força do Espírito Santo abra os nossos corações para que cada um de nós, no início desta manhã, possa encontrar-se com a misericórdia de Deus que perdoa, com a misericórdia de Deus que vem sempre de encontro com as nossas fragilidades. Se pudéssemos definir a liturgia de hoje, deste 10º domingo do tempo comum, em uma frase, a frase que me vem ao coração é: o encontro com Jesus transforma. O encontro com Jesus transforma. Sabemos que o grande objetivo de todos os evangelhos é responder uma única pergunta: quem é Jesus? Todos os evangelhos têm esse objetivo. E esta mesma pergunta hoje nós podemos fazer ao nosso coração: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você que está aqui hoje nesta Eucaristia? A pergunta de hoje, de quem é Jesus, pode também vir acompanhada de outra pergunta. Não é se nós somos dignos ou não de estar aqui, mas a pergunta é: o quanto nós estamos disponíveis para seguir nosso Senhor Jesus Cristo? E responder esta pergunta, quem é Jesus para mim, quem é Jesus no meu coração, implica uma tomada de decisão. Quando nós conhecemos Jesus, nós tomamos uma decisão. E essa decisão é ou segui-lo ou fingir que Jesus não existe. Fingir que não o conhecemos. Ou então, o que é pior, fingir que nós o conhecemos, mas ele é muito distante de cada um de nós e nós não queremos relação com ele. Essa é a pergunta que nos ajuda a compreender o evangelho de hoje. E aqui no evangelho de hoje está o retrato da vida cristã. Jesus não chama aqueles que são perfeitos, mas Jesus vai em busca daqueles imperfeitos, dos pecadores. Mas Jesus só quer uma única coisa: que nós abramos o nosso coração e deixemos-nos iluminar, deixemos-nos encontrar com a verdade do Evangelho que transforma. No relato de hoje, Jesus chama Mateus. Imediatamente, Mateus se levanta e segue Jesus. E aqui há um verbo que eu gostaria que nós prestássemos muita atenção nele, do Evangelho. E o verbo é levantar. Levantar no Evangelho de Mateus não é simplesmente um gesto como esse que nós fazemos ao levantar para escutar a palavra de Deus, ao levantar para ir comungar. Levantar no Evangelho de Mateus é muito mais do que isso. Levantar significa: Mateus estava vivendo uma situação de morte que o paralisou. E o encontro com Jesus, ele não nos deixa estático. O encontro com Jesus não nos deixa permanecer no mesmo lugar que nós estamos. O encontro com Jesus
faz com que nós saiamos dos nossos lugares e vamos para a missão. Por isso, é como se Mateus estivesse morto e precisasse ressuscitar. Porque veja, levantar-se na Bíblia significa também estar na posição do ressuscitado. Jesus estava deitado no sepulcro e levantou-se. Aquele paralítico estava deitado na cama e levantou-se. Então, levantar significa ressuscitar. O evangelho de hoje é cheio de indagação. Pequeno, mas cheio de indagações para nós. E mais uma pergunta pode surgir no nosso coração. Quais são as realidades de morte na minha vida que eu preciso ressuscitar? Quais são as realidades de morte que estão no meu cotidiano? Às vezes são realidades de morte que estão dentro do meu matrimônio. Às vezes falta de compreensão, às vezes falta de diálogo com o meu esposo, com a minha esposa, às vezes falta de caridade para algumas coisas que eu não posso mudar no outro, mas ao mesmo tempo eu não consigo aceitar. Tudo isso são causas, ou tudo isso são posições e condição de mortes que existe na nossa vida e que nos impede de levantar e seguir a Jesus. Às vezes é dentro da família, às vezes é um filho que dá tanto trabalho e que às vezes a gente já não aguenta mais e a gente fica batendo nessa tecla o tempo todo. Às vezes são posições, são situações de morte que não nos deixam levantar e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes é falta de caridade, é falta de paciência com os filhos que nós temos às vezes é falta de caridade com alguém que mora ou trabalha dentro da nossa casa, nós não temos paciência, nós não temos caridade, nós não temos amor. Tudo isso são situações que nos paralisam, que nos deixam em condições, que nos deixam em situações de morte e nos impede de obedecer a palavra de Deus e seguir assim como Mateus. Mateus estava morto, sentado, estático naquela coletoria de impostos. Mas escutou a palavra de Deus, encontrou-se com a palavra e a palavra o transformou. Quais são as situações que eu preciso deixar que a palavra de Deus chegue em mim e eu possa me transformar? Às vezes são vícios que nós temos, pecados de estimação que nós temos, e nós não deixamos que a palavra chegue no nosso coração e nos transforme. E aqui, interessante que seguindo no Evangelho, nós encontramos que Jesus vai até a casa de Mateus. Ou seja, ir até a casa de alguém no tempo de Jesus significava entrar na intimidade. Quando você convida alguém para tomar café na sua casa, para fazer um lanche na sua casa, você automaticamente deixa que com esta pessoa entre na intimidade do seu lar, entre na intimidade da sua família. Mateus entra na intimidade, Jesus entra na intimidade de Mateus. E aqui, prestem atenção, muita atenção agora. E aqui está o maior escândalo do Evangelho. Jesus vai sentar-se na casa de um pecador, e como se não fosse pouco, um pecador, todos os outros que estavam ao redor foram sentar-se com ele na mesa. E aí, isso foi o maior escândalo para os judeus. Como é que pode? Tem tanta gente bom aqui. É como se Jesus chegasse, olha, mas como é que pode? Tem tanta gente bom, eu vou para a missa todo domingo, o padre nunca sentou na minha casa. Mas chegou um ali que vive uma vida que não é correta e ele foi e se sentou lá. E aí Jesus vai dizer, é que eu não vim para aqueles
que são justos. É que eu não vim simplesmente para aqueles que são bons, mas eu vim para os pecadores. Não que os pecadores têm que permanecer no seu pecado, porque o encontro com Jesus transforma a nossa vida a tal ponto que os nossos pecados são perdoados e nós nos colocamos no segmento de Jesus. Foi isso que aconteceu com Mateus. Pecador, mas sentou-se com Jesus e sentado com Jesus na mesa dos pecadores, Jesus o libertou dos seus pecados. Jesus conhecia os pecados de Mateus e dos cobradores de imposto. Eram homens que eram pecados públicos. Com isso, Jesus vem dizer para cada um de nós: olhe, Jesus sabe dos meus pecados. Jesus sabe dos seus pecados que estão aqui. Você que está aqui, Jesus sabe dos nossos pecados. Tem pecados que nós não contamos para nada e para ninguém. Jesus sabe. Mas mesmo assim, nesta manhã, Jesus te convida para sentar na mesa com Ele. Olha como Deus é maravilhoso. Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe da nossa falta de fé, mas mesmo assim, Jesus que nos conhece pelo nome diz: Raimundo, Francisca, Antônio, Maria, vem sentar na mesa comigo. E está aqui a mesa. Esta é a mesa da Eucaristia, aonde todos nós estamos sentados, aonde todos nós somos pecadores, e Jesus nos chama: olhe, você está sentado aqui, não é porque você é bom não, mas você está sentado aqui porque eu quero que a minha misericórdia alcance o teu coração, e a minha misericórdia transforme o teu coração. Você não está sentado aqui para sair daqui pecador, mas você está sentado para um encontro que transforma, e os nossos pecados serão transformados em virtudes e graças. Muitas vezes, nós queremos muito que as pessoas venham à igreja e façam uma experiência com Jesus. E olha o que Jesus fez hoje. Jesus não simplesmente chamou Mateus. Jesus foi na casa de Mateus. Jesus saiu do templo. Jesus saiu da igreja e foi em busca de Mateus, para Mateus fazer a experiência. Porque a experiência é fundamental para o chamado que transforma. Toda vocação tem um único destino: unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo para viver a plenitude. A sua vocação de casado hoje, de matrimônio, a sua vocação de filho, tem que viver a experiência de Jesus. A experiência de encontrar-se com Jesus. E encontrando-se com Jesus, nós nos encontramos com a plenitude. A experiência com o ressuscitado, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja nos lugares aonde nós estamos, ela é sempre uma experiência de uma provocação. Jesus nos convida a sair dos nossos cômodos, da nossa maneira de viver e seguir o seu ensinamento. Mateus não ficou parado no lugar aonde estava. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Qual é o sepulcro que você está morto dentro e que você precisa se levantar? Tem muitos pecados que nos matam e que a gente tem ele de estimação. Às vezes, são pecados que a nossa língua profere. Pecados de julgamento que matam o outro na nossa vida. Jesus hoje convida a você a sair deste sepulcro que te mata, a sair desta mesa que te impede de seguir e de obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não nos perdoa para nos colocar cômodos, sentados aí esperando novamente. Jesus nos perdoa para que nós façamos um caminho de seguimento, até o dia que nós nos levantaremos plenamente na alegria do céu para estar com Ele.
Queridos irmãos e irmãs, que esta Eucaristia abra o nosso coração para um encontro com Jesus que transforma. Que esta Eucaristia abra o nosso coração para que nós compreendamos a igreja é o lugar dos pecadores. Às vezes eu fico tão triste quando tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja porque eu sou tão pecador. Perdeu a oportunidade de vir se curar, porque na igreja é o lugar que nós nos encontramos com Jesus. E Jesus pode tudo, Jesus transforma. Nós precisamos nos abrir a esta graça de Deus. Portanto, a igreja é o lugar dos pecadores. A igreja é o lugar aonde Jesus nos chama a viver a maior loucura da nossa vida. A loucura de um amor que transforma. Porque quem vem à igreja e se encontra com Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que a cada encontro com Jesus sai daqui uma pessoa melhor. A cada encontro com Jesus sai daqui uma pessoa transformada. E a cada encontro com Jesus, nós vamos abrindo o nosso coração a esta vida plena que Jesus quer nos dar. A levantar-se daquilo que nos impede de ir ao encontro com Jesus. Façamos um instante de silêncio, peçamos a graça de Deus sobre os nossos corações, para que a palavra de Deus hoje encontre lugar na nossa vida, encontre lugar em nossos corações, e nós possamos seguir Jesus, aonde Ele nos chamar.